Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre por que ser igreja. Por que Deus nos plantou em igreja? Por que é importante eu e você sermos igreja? É verdade que nós vivemos um tempo tão complexo. Eu sei que muitos dos irmãos que aqui estão, e muitos dos que deveriam aqui estar e não estão, talvez estão ou não estão por causa da igreja. Por causa da igreja. Irmãos, a igreja somos nós. A igreja não é o templo onde nós reunimos, a igreja não é as estruturas que nós usamos para nos expressar como igreja. E é bem verdade que às vezes a igreja é onde nós encontramos as nossas maiores alegrias na vida e por vezes também as nossas maiores frustrações, as nossas maiores decepções. E por essa razão, nós temos nos dias de hoje uma igreja talvez maior do que essa, que se reúne nos templos, lá fora, machucados, decepcionados, abandonados, talvez que tenham sido vítimas de abusos institucionais, de abusos espirituais, de abuso de autoridade, que nem foram, talvez, constituídas por Deus. Mas nesse ambiente, fato é que igreja não deixa de ser igreja, porque a igreja não está restrito a instituições. Igreja não está restrito a lugares. Igreja são pessoas que foram resgatadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. E o sangue de Jesus Cristo foi capaz de nos resgatar, e por isso nós estamos aqui unidos. Por isso nós estamos aqui reunidos, cuidando uns dos outros, tratando uns dos outros, proporcionando uns aos outros experiências na expressão do ser igreja para com Deus, como um propósito de adorar a Deus como igreja. Por isso nós estamos aqui reunidos também na experiência de sermos igreja, cuidando uns dos outros, nos edificando. Esse também é um propósito de sermos igreja, nos edificarmos mutuamente. E por isso estamos também aqui como igreja, no propósito de evangelizarmos e exercermos misericórdia para com o mundo lá fora. De modo que a igreja sempre tem esses três olhares quando é uma igreja verdadeira. Ela adora a Deus, ela se edifica como corpo de Cristo, ela se une aos irmãos, e ela também é muito interessada em alcançar os de fora, porque nós recebemos do próprio Jesus essa ordem de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu e você estamos nesse projeto maravilhoso que foi criado por Deus. Igreja não é uma invenção humana. Igreja não foi uma ideia de um grande pensador. Igreja não é algo que os homens sustentam, mas a vontade de Deus é que sustenta a igreja. Igreja, irmãos, ao contrário do que às vezes pensamos, ela não está restrita àquilo que vemos. A igreja não é a igreja visível apenas aos nossos olhos. Você pode olhar e ver os irmãos aqui e pensar, isso é a igreja. Sim, isso também é a igreja, mas a igreja, ela é uma comunidade daqueles que foram alcançados por Cristo Jesus e foram verdadeiramente transformados em todos os tempos. Há uma igreja militante, uma igreja que está atuando na terra. Eu e você somos partes dela. Mas há também uma igreja que já triunfou, aqueles que morreram em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. De fato, há aqueles que vieram antes de nós, que foram igreja antes de nós e hoje
são igreja conosco, testemunhando essa obra maravilhosa que Jesus Cristo está fazendo, de redimir todas as coisas. Tudo está sendo consertado por Jesus Cristo. A obra redentora de Jesus alcança a tudo e a todos. Tudo vai ser colocado no seu devido lugar. O mundo, irmãos, a criação, ela essencialmente é boa. Deus fez todas as coisas boas. Mas houve um momento em que aquilo que funcionava com harmonia, em perfeito sincronismo, em perfeita relação, foi deturpado, desconfigurado, por causa da dúvida lançada no coração do homem, e que o homem começou a querer então ser como Deus, desejou ser como Deus, ou seja, quis ter o controle da sua própria vida, da sua própria existência, da sua própria história. Quando essa tragédia aconteceu na história da humanidade, em Adão e Eva, eu e você estamos ali representados, eu e você pecamos e nos tornamos desesperadamente carentes da glória de Deus, da manifestação de Deus, e graças a Deus por Jesus Cristo, porque o sacrifício já estava pronto para nós, porque o apóstolo Pedro escreve em sua carta que o sacrifício de Jesus, ele já era conhecido e efetivo, ou seja, ele produzia efeitos antes da fundação do mundo, antes do mundo ser mundo, antes de Deus dizer, haja luz, ele já havia dito, haja cruz, para aqueles que hão de ser redimidos por meu Filho. E assim foi, e por isso nós estamos aqui, porque tudo foi desconfigurado. O pecado fez com que o homem tivesse uma relação que era harmônica com Deus, ele passou a se esconder de Deus, passou a fugir de Deus. O pecado fez o homem que tinha uma relação humanitária com seu semelhante, o fez agora a agredir o seu semelhante, explorar o seu semelhante, cometer assassinato contra o seu semelhante. O pecado que antes da sua presença na história da humanidade permitia com que a circunstância permitia com que o homem tivesse uma relação harmoniosa com a própria natureza criada, com toda a criação que Deus fez. O homem exercia o seu mandato cultural, segundo o propósito de Deus, segundo a vontade de Deus. Com o pecado, tudo isso foi desconfigurado. Até a natureza foi transformada e até a relação do homem com a natureza foi mudada. O homem passou a não mais ser aquele que cultiva, mas aquele que explora, aquele que agride a própria natureza criada. E o que pode resolver isso, irmãos? Só a obra redentora de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, porque somos igreja. Igreja é um projeto de Deus. Igreja é comunidade de todos os cristãos verdadeiros de todos os tempos. Às vezes, nós podemos pensar que a igreja é uma comunidade dentro de várias comunidades, mas não. A partir da obra redentora do Evangelho, o autor de Efésios nos ensina que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Mas em Cristo Jesus nós somos vivificados. Nós tornamos a viver. Nós nascemos de novo, para sermos a expressão dessa nova humanidade que nasceu em Cristo Jesus. Por isso, a igreja, irmãos, ela é a expressão da nova humanidade em Cristo Jesus. Se você quer saber qual é o propósito, qual é o projeto de Deus para a humanidade, leia e medite em Efésios. A nova comunidade estabelecida por Deus a partir de Cristo Jesus. Nós somos uma nova comunidade. Então, irmãos, vejam bem, nós não somos uma comunidade dentro de outra comunidade. O desejo de Deus é que
aquilo que a igreja seja a comunidade que interfira nas outras comunidades. É o contrário. Não é sermos uma comunidade dentro de cidades, mas é a comunidade de Deus, a igreja de Deus, estabelecendo os céus na terra. A igreja de Deus estabelecendo a nova realidade, a nova Jerusalém que virá através dessa transformação que o Evangelho traz para cada um de nós. Mas é um grande desafio. Por isso, convido os irmãos a abrir a Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 4. Vamos ler um trecho que fala sobre o que é ser igreja, parte do que é ser igreja, porque ser igreja é algo maravilhoso, é algo repleto de ensinos dentro da palavra de Deus, repleto de metáforas dentro da palavra de Deus, mas nós vamos fazer aqui um pequeno recorte para meditarmos um pouco sobre sermos igreja. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Nós vamos ler e meditar aos pouquinhos aqui a palavra. Então, percebam que Paulo está escrevendo a essa igreja de Éfeso, mas essa palavra é para mim e para você, é a palavra de Deus para nós. Ele, prisioneiro no Senhor, dizendo que rogava que a gente vivesse de uma forma digna da nossa vocação. Irmãos, você vive a sua vida da forma como você quiser. A verdade absoluta é essa. O Evangelho está aí para nós somos ensinados diariamente ou frequentemente sobre os valores, sobre os princípios cristãos, sobre o que Deus pensa que nós devemos ser e exercer, mas nós temos o poder de escolher, fazer da nossa vida o que a gente quer. E por vezes, nós escolhemos viver de uma forma completamente contrária àquilo que o Evangelho nos ensina. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui como igreja, através de Paulo, é que há uma maneira de viver que é uma maneira digna da nossa vocação. Ou seja, nós podemos passar uma vida inteira vivendo de uma forma indigna da vocação que temos. Ou podemos passar uma vida inteira vivendo de uma forma que não é a forma para a qual nós somos vocacionados. O que vocação fala? Fala de uma voz. Ou seja, todos aqueles que são igreja porque um dia ouviram uma voz. Um dia foram chamados, um dia foram vocacionados. E aí, escolhemos viver o padrão que Deus nos chama a viver ou não. Escolhemos dar ouvidos a essa voz ou não. Escolhemos centralizar a nossa vida com essa vocação ou não. Mas o que se espera de uma vida digna da nossa vocação? O texto explica de uma forma muito clara. Diz assim: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Verso 2: sejam completamente humildes e dóceis. Irmãos, igreja, gente que é igreja é humilde. Gente que é igreja é dócil. Uma característica de uma ovelha, ela é dócil. O que não isenta o fato de que a ovelha briga uma com a outra, né, e bate a cabeça, uma batendo a cabeça na outra até se ferir.
É normal você ver ovelhas se ferirem batendo cabeça uma com a outra. Mas são animais conhecida e reconhecidamente dóceis. E aí, quando ferem batendo cabeça, o que o pastor faz? Ele vai lá e coloca óleo na ferida, não é? Porque senão as moscas vêm e aquela ovelha pode adoecer e morrer por causa das suas feridas. Ela mesma não consegue se cuidar. O pastor joga lá o óleo e aí ela vai ser transformada e vai ser curada. Mas nós somos chamados para ser ovelhas. A marca da nossa vida, a marca do nosso jeitão de ser, é docilidade, é humildade, é ser humilde. Crente, pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, ela não estriba a vida dela nos títulos que tem. Ela não se impõe pela autoridade do cargo que ela possui. Ela não se considera melhor do que os outros, independente de suas condições. Ela não escolhe se relacionar apenas com pessoas que são da casta delas. Ela não faz do ambiente de igreja ou dos ambientes em que ela está apenas ambientes em que ela faz network. Não. Aqueles que foram alcançados por Jesus, eles começam a enxergar como Jesus enxerga. Eles veem valor na vida das pessoas. E só quem passou pelo processo de conversão entende que conversão é para gente pobre, miserável, para gente que não consegue se salvar sozinho, que precisam desesperadamente de um Salvador. Quando eu e você olhamos para nós, não podemos nos enxergar acima do que somos, irmãos. Muito pelo contrário, a humildade deve ser uma marca na nossa vida, uma marca na nossa igreja, uma marca em quem somos. Essa é a verdadeira expressão do Evangelho. Sejam verdadeiramente humildes e dóceis. Essa é a vocação, irmãos. É assim que a gente funciona melhor. Sabia disso? Você funciona melhor dentro da sua vocação. Como filho de Deus, você é vocacionado para ser humilde. Como filho de Deus, você é um vocacionado para ser dócil. Como filho de Deus, você é vocacionado para ser paciente. Nós vivemos o tempo em que as pessoas estão doentes por causa de ansiedade, não é verdade? Tantas pessoas ansiosas, e algumas até precipitam e tiram a própria vida, por causa de ansiedade. E o Evangelho nos convida a sermos pacientes. Tenha paciência. Seja paciente. Você é um vocacionado para ser paciente. E o texto diz, suportando uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Tem alguns irmãos que é mais difícil a gente suportar, na verdade. Tem alguns que são mais pesados, né, gente? Igreja é isso. É lugar de gente de todo tipo. É lugar de gente de toda espécie e em todos os estágios da vida. Há gente nascendo, há gente amadurecendo, há gente madura. No nosso meio há pessoas em vários estágios, irmãos, e o que é lindo na igreja é exatamente tudo isso junto e misturado. Isso é maravilhoso. E nós somos chamados para viver essa mistura. Mas isso não é fácil. Jesus não disse que seria fácil. Por isso que o texto diz, façam todo o esforço. Verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, se fosse fácil conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, faria algum sentido Paulo dizer, façam todo esforço?
Absolutamente que não. Conservar a unidade é algo extremamente difícil. Manter o vínculo da paz é algo desafiador na nossa vida de igreja, mesmo tendo sido transformado pelo Evangelho, mesmo tendo sido alcançado pela obra redentora de Jesus. É desafiador suportarmos uns aos outros, é desafiador mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É desafiador. Mas o chamado é esse. E eu quero te dar uma notícia que pode não ser muito boa. Jesus não vai rebaixar o padrão dele por sua causa, por minha causa. Ele vai continuar exigindo de nós que nos esforcemos para manter o vínculo da paz. Que nos esforcemos para mantermos a unidade no Espírito. E olha o que o texto diz no verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Há um só. Parece uma música de uma nota só aqui, não é? Deus vai batendo na mesma tecla, um só, um só. Um só Senhor. Uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos. Goste você ou não, temos o mesmo Pai. Somos da mesma família. Talvez se você pudesse escolher, você teria uma família diferente, não é mesmo? Não precisa balançar a cabeça e responder, não. Às vezes você está do lado de alguém da sua família. Não é? Porque os vínculos familiares também são desafiadores. Talvez se você pudesse escolher, você teria uma outra família. Mas não somos nós quem escolhemos. Quem dá a nossa identidade de filho é o Pai. É o Pai que determina a identidade de filho. E nós temos um só Pai. Somos irmãos. Por isso que o Evangelho nos chama a consertar todo problema que você tiver com seu irmão. Sabe por quê? Porque de repente o céu pode ser um lugar insuportável para você, porque seu irmão vai estar lá. Imagina só. Aquelas pessoas que você não quer esbarrar com elas, porque elas te desafiam nos seus instintos mais primitivos, né? Você não quer estar perto dessa pessoa, te arrepia. Mas é filho do seu pai. É seu irmão. Possivelmente, tomara, estará no céu, junto com você. E talvez o céu pode ser um lugar muito desagradável para quem não gosta de pedir perdão ou para quem não gosta de estender perdão a quem precisa. Porque a gente está aqui nessa terra para isso. Porque nós somos família. Porque nós temos um mesmo Pai. Um só Senhor sobre todos nós. Que está em todos. Que se manifesta em todos. Agora é tão lindo ver a palavra de Deus nos ensinando. Até o verso 6, estava falando de um só e todos. Era a tônica dos versículos. Agora no verso 7, a coisa fica ainda mais complicada, porque diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Era todos, agora é e a cada. Agora é uma medida repartida a cada um
E o texto diz assim: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Jesus foi às regiões inferiores e subiu às mais altas alturas para o fim de encher todas as coisas. Em Jesus, tudo alcança o seu verdadeiro significado. E o texto nos mostra como que ele faz isso. Verso 11. Depois de descer e depois de subir, depois de descer e depois de subir, verso 11 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha que ideia genial, que ideia maravilhosa. Deus quer nos tornar um. E para nos tornar um, Ele nos faz diversos. Para alcançar a unidade, Ele promove no nosso meio a diversidade. Ele chama um para uma coisa, outro para outra coisa, nos faz completamente diferente um do outro. O que aparentemente pudesse não ter lógica, porque quando nós pensamos em unidade, a nossa mente é mais formatada para pensar unidade como uniformidade, não é? Se eu quero fazer algo uno, eu penso logo em algo uniforme. Todos pensando igual, todos se expressando da mesma forma, todos seguindo os mesmos comandos, as mesmas ordens. Mas não é assim que o Evangelho fez. Para sermos uma igreja unida, nós precisamos ser diversos. Foi na diversidade que Deus escolheu estabelecer a unidade. Irmão, Ele chamou uns para apóstolos, Ele chamou outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e tantos outros para tantas outras funções, porque esse rol aqui não é taxativo, é apenas exemplificativo. Paulo está dando apenas uma faceta de chamados, de dons. Nós sabemos que os dons que Deus derrama sobre a vida da igreja, eles são mais extensos do que esses apenas que estão escritos aqui. Ele chama tudo isso com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não existe igreja edificada sem a manifestação dos dons em sua diversidade. Eu faço uma coisa, você faz outra. Eu sou chamado para uma coisa, você é chamado para outra coisa. Deus coloca nas minhas mãos uma ferramenta e coloca nas suas mãos uma ferramenta que eu não tenho habilidade para usar. E aí todos juntos trabalhamos para um só edifício, para edificarmos o corpo de Cristo. Portanto, irmãos, de fato, eu preciso de você e você precisa de mim. Quantos já cantaram esse corinho aqui na igreja? Tantas vezes, hein? Eu preciso de você. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Oh, sem chorar, sem cessar.
sem tremer, sem chorar. Exatamente isso. Nós precisamos uns dos outros. E como o corinho diz, e como o texto diz aqui, é até o fim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Um dia nós seremos plenos. Ainda não somos, mas um dia seremos. O chamado como igreja é um chamado para o crescimento. O chamado como igreja, irmãos, é para a maturidade. Nós estamos aqui completando hoje como igreja local 9 anos de idade. 9 anos como igreja local. E nós nascemos, enfrentamos desafios dos primeiros dias, crescemos um pouquinho. E você sabe como é, não é? Menino, quando cresce um pouquinho mais, vai fazendo as pirracinhas, não é mesmo? O pai vai corrigindo, vai colocando no eixo. Mas ainda estamos na primeira infância. 9 aninhos. Tanto temos que aprender como igreja local. E tanto o Senhor tem nos ensinado como igreja local. Como temos aprendido na comunhão com os irmãos. Como isso é lindo. Como isso é maravilhoso. Mas o propósito é que a gente alcance a maturidade, irmãos. Ninguém nasce para permanecer bebê a vida inteira. Imagina só. Meu filho, Theo, ele tem 4 anos. Quando ele tinha 6 meses, ainda era um bebê, ele fazia coisas de bebê que a gente achava engraçado. A gente ria. Agora, imagina ele com 4 anos fazendo as mesmas coisas. A gente vai ficar o quê? Preocupado, não é mesmo? A gente não vai mais rir. Não vai mais ser engraçado. E isso Deus fala aos nossos corações. Nós, como cristãos, somos chamados para desenvolver a vida rumo a uma maturidade. E não tem exemplo melhor do que é ser carnal do que uma criança, um bebê, não é? Bebê, quando chora, ele chora para conseguir as coisas, não é mesmo? Ele abre a boca até que a mãe vai lá e atenda a necessidade dele. E a mãe acha que o filho ama ela. Mas não, o filho ama o peito dela, entendeu? Porque ele é um carnal. Assim como o crente que está em processo de desenvolvimento tem que lutar contra a carnalidade. Mas quantas vezes nós vemos cristãos, irmãos que nascem e continuam bebês, continuam fazendo as mesmas pirracinhas de um menino de 6 meses, de 1 ano de idade. Irmãos, isso não é normal. Eu e você não somos chamados para isso. Deus quer nos dar desafios novos. Precisamos caminhar para a maturidade. Conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, aplicar essa palavra às nossas vidas, enfrentar novos desafios, assumir o compromisso. Quantos de nós nascemos e permanecemos na relação de igreja, pensando que a gente vem aqui no domingo receber algo de Deus? Quando você já está no estágio da sua vida, que você deveria pensar que vem aqui no domingo para entregar algo para Deus e para os irmãos. Porque quem é maduro, entrega. Quem é maduro, assume responsabilidades. Quem é maduro não é mais um eterno pedinte, um eterno carente, um eterno necessitado, um eterno pirracento. A gente olha ao nosso redor e assume responsabilidades. É assim na sua casa se você é um pai responsável. É assim na sua casa se você é uma mãe responsável.
E na sua casa, o seu filho, quando cresce, você entrega responsabilidades para ele, porque senão ele vai ficar lá com 30, 40 anos, continuando com o mesmo comportamento de um adolescente. Jesus não quer isso para nós. Ele não nos chamou como igreja para vivenciarmos isso, irmãos. O texto nos mostra claramente que há uma vontade, há uma direção, há um propósito, há uma medida que Jesus deseja que nós, como igreja, alcancemos. Há uma referência, nós não andamos sem referência, nós não somos um povo que não sabemos para onde estamos indo. Há uma direção, há uma referência. Todos iremos alcançar a plenitude de Cristo, a maturidade. Caminhamos para isso. E para encerrar, o texto diz, o propósito, verso 14, o propósito é que não sejamos mais como? Ora, eu não tenho que ser como criança para entrar no reino dos céus. O reino de Deus não é das crianças? Sim, mas não. Eu não posso agir mais como criança. Eu tenho que alcançar a maturidade. Eu preciso alcançar novos níveis de avanço na minha vida cristã, irmãos. Quantos ainda permanecem como criança, já tendo idade para ser adulto, para reproduzir, para cuidar de gente? O texto diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem julgado para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vivemos um tempo tão complexo, de falsos ensinos, de doutrinas erradas, mas elas alcançam espaço na nossa vida e no nosso coração por causa dos nossos apetites. E nem sempre é porque nós não sabemos o que é certo. Eu estou aqui nessa igreja há 9 anos e sou testemunha de que temos aprendido o verdadeiro evangelho e temos sido transformados por ele. Mas nem sempre é o que as pessoas gostam e desejam ouvir. Às vezes eu e você mesmo gostamos de tapeação, engano. Emprestamos os nossos ouvidos para falsas doutrinas. E o texto diz que esse chamado para deixarmos de ser criança é para não sermos levados por isso. Levados de um lado para o outro, agitados, como se o vento de doutrina pudesse nos tirar da direção que Deus nos dá. Astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Há pessoas que são induzidas, sim, ao erro. E é tão interessante que para o falso ter o potencial de nos enganar, ele tem que parecer verdadeiro. Um falso que não pareça verdadeiro, ele não consegue nos enganar. Por isso que Satanás tem o poder de pintar o mal com beleza sedutora. Você olha para aquilo e fala, nó, como é belo. Nó, como parece ser maravilhoso. E aí, quando você experimenta, caminha, você então descobre que era mal, mas tinha beleza, que te seduziu, que te levou, que te enganou, que te conduziu ao erro. Nós estamos aqui para andar no caminho certo, não para andarmos no erro. Verso 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Irmãos, até a verdade
só é verdadeira para nós cristãos quando ela se expressa em amor. Sabe por quê? Às vezes nós queremos levar a verdade à vida das pessoas com dureza, pelo direito, pela nossa força de persuasão. Verdade, para ser verdade na vida das pessoas, ela precisa ser expressa em amor. Não adianta ser apenas verdadeiro se eu não for amoroso. Não adianta eu dar a razão da minha fé se eu o fizer de forma que não seja amorosa. As pessoas são carentes de amor. As pessoas são carentes de amor. Então não queira ser excessivamente verdadeiro se você não for na mesma medida amoroso em entregar a verdade que te alcançou. Esse é o chamado para mim e para você. Seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Percebam, Paulo está dizendo para esses irmãos, amem uns aos outros. Sejam verdadeiros, mas que a verdade de você seja uma verdade amorosa. Mas ele está dizendo aqui para encerrarmos, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, só assume a sua responsabilidade. Só é cada parte realizando a sua função. Aqueles que entenderam que o chamado é para a maturidade. Aqueles que entenderam que não são clientes da igreja. Aqueles que entenderam que você não vem aqui aos domingos, aos sábados, enfim, para receber algo apenas. Porque quem vem para receber, pode sair por essas portas falando, o louvor não estava bacana. Ou chegar ali e ver, o pregador hoje é o Silvio? Não, eu queria que fosse o Bruno ou a Miriam. Volta para casa. Isso é cliente. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é crer que o Espírito de Deus nos ensina, nos corrige, nos conduz para uma caminhada de maturidade. E é só gente madura que assume responsabilidade. É só gente madura que se entrega às responsabilidades. É só gente madura que paga conta. Gente imatura não paga conta, não, sabia? Gente imatura não tem prazer em pagar conta. Gente que é madura, sim, paga conta. Gente que é madura, assume a consciência do nosso, que é um pilar aqui na nossa igreja, que nós ensinamos constantemente. Se você é maduro, você vê algo fora do lugar, você vai lá e conserta. Se você é maduro, você percebe uma necessidade, você é parte da solução. Você não simplesmente chega lá, o pastor Bruno, tem que consertar aquilo ali. Mas você fala, pastor Bruno, como que a gente pode fazer para consertar? Percebe que até a comunicação muda o sentido das coisas? Irmãos, o chamado é um chamado à maturidade. Não sei quantos anos o Senhor nos dará como igreja local até que Ele venha. Mas o desejo do nosso coração é que enquanto Ele não vier, desse púlpito saiam palavras que transformem as nossas vidas, nos desafie diariamente a essa caminhada que nos tira da meninice e nos transforma em crentes maduros, que assumem a responsabilidade, porque um crente maduro, ele adora a Deus. Um crente maduro, ele edifica
a igreja com seus dons. E um crente maduro é extremamente interessado em alcançar os de fora.